Fala Top Speeders, como é que vocês estão? Gente, estamos aqui mais uma vez no Detran de Mato Grosso do Sul e dessa vez vamos falar sobre as novas placas. Pois é, as novas placas do Mercosul que agora vão estar presentes em todos os estados do Brasil. Então, acompanha o vídeo que você vai entender aí as novidades da nova placa. Valeu! Então, meus amigos, estamos aqui com o Ari. Arioldo, muito obrigado por ter deixado a gente estar aqui para tirar algumas dúvidas sobre as novas placas do Mercosul. Então você já deve conhecer essas placas aqui, porém, se você não está sabendo, agora elas vão ser implementadas no Brasil inteiro, porque até então só alguns estados estavam com elas, né? Justamente, alguns estados já tinham implementado de fato, até que a resolução 780, né, que é a resolução última do CONTRAN, fala com que a data final seja agora, dia 31 de janeiro, iniciando a partir do dia 1º de fevereiro o padrão novo da PIF, que é o Mercosul. Agora eu te pergunto o seguinte, por que demorou tanto, já que essa ideia de placa Mercosul ela vem desde 2017, eu acho. E alguns estados não conseguiram entrar no tempo ali, né? Existiam prazos que acabavam sendo prorrogados e tal. O que dificultou mais isso? Então, a grande dificuldade foi que a própria resolução 780, que é a última, ela sofreu algumas mudanças, que ela nasceu pela resolução 729, que algumas placas, elas tinham, você pode ver, não só o brasão Brasil, mas ela tinha dos municípios também. Eu lembro disso. E além, ela nasceu bonito, assim, isso, ela nasceu assim. Após isso, da resolução 729, surgiu a resolução 741, que tirou o brasão, e alguns permaneceram também o brasão, mas inseriram o lacre e tirou o QR Code. Outra grande mudança que demorou também, porque quando a placa ela era para iniciar no padrão Mercosul, ela teria no lugar do QR Code um chip de rastreio. Só que esse chip de rastreio, ele dificultou muito a questão tecnológica hoje e a questão de incidência de pagamento de royalties para uma empresa só. E aí o judiciário nosso federal fez com que intervisse nessa questão e mudou-se para o padrão QR Code. E além da 729, veio 733, 741 e finalmente veio 780. E tirou todos os itens anteriores e mudou também a questão da película. Hoje, alguns veículos encontram-se com essa película aqui na sua estampagem e dificulta a fiscalização também e os radares. A película das letras números. Isso, dos alfanuméricos, né? Porque dependendo da incidência solar ou de luz, ela reflete demais e dificulta até o próprio agente na sua fiscalização, né? E aí, com isso, veio a 780 e aprimorou colocar essa película. Ela continua com o Mercosul aqui, com a marca d'água, mas não tão brilhosa. Entendi. Agora, de uma coisa, você sabe por que eles tiraram aqueles brasão do município, acho que do estado também, né? Sim, pela questão de custo. Vamos lá. Hoje, as placas, elas são fabricadas por 11 fabricantes credenciadas pelo CONTRAN, pelo DENATRAN também. Certo. As placas, elas vêm semi-acabadas. O que é placa semi-acabada? É sem a estampagem, é uma placa sem o B, sem o R, ela vem a chapa branca assim, sem a incidência dessas películas pretas. Só que a fábrica que faz o Brasil e o brasão. Então imagina fazer de todos os municípios da federação. Então o custo oneraria muito. E às vezes demoraria até para entregar ao seu usuário de outro estado, de outro município. Então, por exemplo, vamos pegar um município de São Paulo, Lins, né? E ele veio aqui e veio estampar uma placa no Detran sul-mato-grossense nosso. E às vezes a estampadora não tem essa placa, ela tem que pedir. Entendi. Então demoraria muito para isso. E outro fator também preponderante é que outros países do Mercosul, no Tratado de 2014, como Paraguai, Argentina e Uruguai, eles não têm o seu brasão municipal. Então ela fica diferente. Isso, né? Lembrando que nesses países que foram citados, fica-se o nome do país e a bandeira dele. Eu pergunto porque quando eu olhei o projeto, né, desde o início, eu vi os brasões e falei, nossa, que legal. E outra coisa, hoje em dia as placas que a gente tem o nome do município, do estado. Da tarjeta. Agora a gente não vai conseguir mais descobrir, né? Justamente. E não sei se você sabe, mas um dos grandes fatos desta placa é a garantia de serviço, que foi federalizado o CN 780. Agora os usuários têm 5 anos de garantia referente à placa, a confecção da placa e do serviço de estampagem. Legal. Tá? Então, por exemplo, às vezes você ia para um outro estado e a tarjeta, você tinha que trocar a tarjeta. Aí danificava a tarjeta ao tirar. Aí teria que gastar com a placa também. Ou às vezes por intempérie, que acontece, danificava somente a tarjeta. Aí você tinha que se deslocar um Detran e fazer a tarjeta. E às vezes o Detran de um estado não fazia a tarjeta de outro município. Então isso acabou também. Então a sua placa, lembrando, hein, esta placa não é do usuário, ela é do veículo.
Nasceu no veículo, termina na vida útil do veículo. Isso, nós não estamos no modelo estadunidense ainda. Que o cara leva a placa. Né? Isso, ela ainda não é sua. O que você acha disso, inclusive? Olha, seria uma opção interessante, porque eu gostaria de fazer uma placa com as minhas características, legal, né? Por exemplo, botar o meu estado ali, o brasão do estado ali, entendeu? E colocar o meu nome e levar embora. É verdade. Entendeu? Até diminuiria o custo até, né? Já visto que a placa sua fica vinculada ao CPF. Eu adoraria esse modelo. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas assim, gente, pessoalmente eu achei legal essas novas placas. Tem gente que gosta, tem gente que não gostou. Até porque a gente tem alguns modelos aqui, ó. Essa daqui é a placa que você vai utilizar no seu carro, convencional. A vermelha é a de... A vermelha é o aluguel, né? E autoescolas, que eu aprendi isso. Uma coisa interessante que você tem que notar, que ambas as placas, vou pegar mais uma placa aqui, elas têm um fundo azul e branco. Vai continuar esse fundo azul e branco aqui. É verdade. Então, antigamente, nas placas atuais, você tinha um fundo com essa cor aqui. Então, o fundo era vermelho, e aí você trocou seu documento de aluguel para particular, mas não trocou a placa. Aí cai na fiscalização, você vai ter que trocar a placa, retirar o seu veículo. Hoje, se você for a uma estampadora, você pode permanecer com essa placa do jeito que está, e a própria estampadora só muda a cor aqui dos alfanuméricos e das bordas. Então a placa em si, ela facilitou isso também na questão de troca de categoria. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho categoria particular, minha placa está em ótimas condições e eu mudei para aluguel para aprendizado. Eu vou pegar essa mesma placa aqui, eu vou à estampadora, não preciso fazer uma nova placa estampada com a numeração. Eu venho, apago essa numeração e coloco uma película hot stamp, né, que a gente chama assim, a película com a cor correta da categoria. Então já diminuiu o custo também para isso. Essa é outra vantagem. Legal. Então a gente tem os outros modelos aqui, gente, ó. Tem essa azul que é de diplomata, né? Isso, bem importante salientar isso. Essa placa, ela é de oficial, ela é de representação. Essa aqui agora é a nova placa de diplomata e consulado. Já me confundi. Isso. Na própria resolução 780, que é a resolução máxima federal, fala das categorias corretas também. Importante falar isso. Todos os DETRANs estaduais, eles estão regidos pela resolução 780 do CONTRAN. Tá? Essa placa vocês encontrarão ela nos veículos oficiais da União, dos estados e do município. Por exemplo, prefeituras, aqui, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, será essa aqui agora. Veículos do Exército, tá? Das autarquias federais como INSS, por exemplo, IBAMA, serão essas aqui, da Aeronáutica, da Marinha, serão essas placas azuis aqui também. E a amarela essa que é a do diplomata. Essa do diplomata e do consulado. Então, por exemplo, vou falar aqui do Mato Grosso do Sul, né? Nós temos, acho que o consulado Paraguai aqui e o libanês, se me não engano, aqui. Então, eles utilizarão essa placa aqui agora, amarela, para fazer a sua identificação veicular. É porque quem vai em Brasília ou quem mora lá vê direto as placas azuis, né? Então já se acostuma com as novas cores. Isso, que hoje na nova PIV, né? Na PIV atual é aquelas diplomatas, né? E aí tem essas duas aqui, ó. Esse aqui é de... esse aqui é de teste, né? O cara às vezes leva na concessionária o carro e aí o cara tem que fazer um teste lá e ele coloca a placa verde. Então, justamente, muita gente pergunta assim, como é que eu sei que a concessionária fez o teste com o meu veículo? Sendo que se for sofrer uma multa, eu vou ser multado. Falou, não, ele é obrigatório, ele é obrigado, né, a ter uma placa teste, que ele vai sobrepor a sua placa. Então ele fará isso aqui, ó. Você tem a sua placa normal no seu veículo e vai sobrepor na placa teste. E ele fará os testes com essa placa aqui, né, para verificar se os itens instalados no seu veículo forem em conformidade com isso. E caso venha alguma autuação nesse meio caminho, nesse trajeto de teste, será encaminhado para a empresa, por exemplo, na concessionária ou da Chevrolet ou da Volkswagen, de onde for cadastrado o veículo. Então ela continua normal nesse mesmo padrão, tá? Agora, essa aqui que eu acho que infelizmente muito colecionador não vai gostar, né? Galera, quem curte as placas pretas vai perder um pouco daquele charme, né? Essa daqui, que é um cinza? É um prata, né? É um cinza com prata, pela resolução 780. Entendi. Então, assim, essa é uma grande mudança aí para os colecionadores que, infelizmente, não gostaram dessa mudança. Os novos placa preta serão esses daqui, ó. Esse é exclusivo para a coleção. Lembrando que é um critério específico no CTB para eles. Agora, eu fico curioso, quem que inventou esse negócio de placa preta, assim, de, olha, os carros com tanto por cento de originalidade, tantos anos, merece uma placa diferenciada? Isso foi uma convenção que tem através de uma resolução do CONTRAN, né? Que foi feita através de uma associação de carros de coleção, né? Eles fizeram esse adendo ao DENATRAN e o DENATRAN, através dessa resolução, estipulou quais são os itens necessários. Então, por isso que você tem que passar pela associação de veículos antigos. Se não me engano, acho que só tem algumas cidades, eu acho que é só no estado de São Paulo, se não me engano, ou no Paraná, não lembro agora.
mas eu sei que você tem que, por intermédio deles, fazer um certificado das peças de originalidade do veículo e trazer ao Detran junto com o seu recibo. E aí vai mudar, não a categoria, mas vai mudar a espécie, que em vez de ser passageiro, ele vai para coleção. Então me pergunto, o Contran podia muito bem, né, nem ligar para isso, mas eles foram lá e tiveram esse cuidado. Acho bem legal mesmo, porque você vê os carros bem cuidados na rua com a placa preta. É um diferencial, né? Mais de 30 anos você cuidou do seu carro, né? É um grande diferencial. Lembrando que moto também entra nessa categoria, tá, gente? Coleção. Moto também tem. Nunca vi. Eu vi uma já, muito bonita, acho que era uma CB 400, muito bonita, ela é colecionadora. Pô, legal, vamos saber dessa daí. Outra coisa, vamos falar da segurança, né? Sim. Fora design, desenho... Primeiro que mudou, que agora, se eu não tiver, me corrija se eu estiver errado, mas mudou que aqui agora, em vez de número, é uma letra. Pode ser número também ou só... Então, lembrando, muito bom salientar isso. O governo federal, ele jamais obrigou, não pode obrigar, de forma hipótese alguma, a troca da placa, tá? Então, se você tem um veículo placa cinza, normal, sem essa letra aqui, seu veículo é atual com tarjeta, ele tem ótimas condições, você quer permanecer assim, não é obrigatória a troca. Tá? A troca ela só vai ocorrer com transferências de município, transferências de outro estado, troca de categoria ou por dano da placa atual, que é a placa cinza nos veículos particulares. Porque não tem como fabricar antiga. Não tem mais como fabricar antiga. O grande item de segurança que nós tínhamos agora, que era o lacre. O lacre ele só vinha na placa traseira. Só na traseira. A dianteira ela ficava desguarnecida com esse lacre. Agora nós temos um QR Code. Esse QR Code aqui é uma rastreabilidade que ela vem da fábrica. É a fábrica credenciada pelo Denatran que tem que fazer o QR Code. Esse QR Code ele é alimentado pela fábrica com um sequencial numérico de criptografia e vai para o Denatran. Aí ele, por exemplo, vou falar que a sua fábrica fez 10 milhões de placas. Então você alimentou 10 milhões de QR Codes. Aí você vai vender para uma estampadora aqui no Mato Grosso do Sul. Então você vendeu 5 mil placas para uma estampadora. Você pegará do seu estoque essas 5 mil placas e vai dar informação para o Denatran que essas placas foram vendidas para a estampadora tal. Tudo por meio do QR Code. Então o QR Code já vai alimentar o estoque da estampadora e quando chegar ele vai ter que receber esse lote do QR Code. Recebeu esse lote do QR Code, entrou no estoque dele. Então o Denatran já sabe que houve uma movimentação da sua fábrica para a estampadora e a estampadora recebeu. Então recebida pela estampadora o lote de 5 mil da sua fábrica. Quando vier um documento emitido, esse documento emitido ele terá uma permissão do Detran, um número de autorização em sistema interno, e que esse número de autorização vai para a nuvem, para qualquer estampadora do estado do Mato Grosso do Sul, estampar a sua placa. Aí você vai com o seu recibo à estampadora. Aí ele vai alimentar o QR Code. Ele vai ter que ser obrigado a alimentar pelo chassi do veículo com o QR Code, quer dizer, ele vai pegar essa placa semi-acabada e vai alimentar PEC com o QR Code. Chassi tal foi para esta placa aqui que está cadastrada no Detran Sul Mato Grossense. E aí ele vai alimentar a fábrica que tirou do estoque dela os cereais do QR Code, vai instalar no chassi e que vai informar o Denatran. Então é uma rastreabilidade completa. Lembrando que esse QR Code, essa marca azul e branca, elas são placas semi-acabadas feitas da fábrica. Tudo por meio de fabricação a laser. Tá? Então isso aqui não vai sair assim... Muito difícil sair, porém, lembrando sempre que as questões de sujeira, dano, podem danificar a leitura do QR Code. Tá? É importante salientar também, hoje é uma resolução da federal que fala que a sua placa tem garantia de 5 anos. Legal. Outra coisa, com relação ao QR Code, ele serve para fiscalização também, por exemplo? Sim. Saber se não é falsificado, sei lá. É o grande elemento, ele pode até tentar copiar os elementos abrasivos da placa, fazer uma cópia dela. Só que é muito difícil ele criptografar a informação do QR Code. Isso já é outro nível. Então ele pode até colocar os mesmos desenhos, mas o aplicativo hoje, na hora que ele apitar o aplicativo, ele vai falar assim, serial não identificado, ou não há serial. Além disso, há elementos 3D, não sei se o pessoal conseguirá enxergar. Vou mostrar aqui na câmera. Pode falando que eu... Nós temos elementos que eles são 3D, como se fosse uma marca d'água, que fica o brasão do Mercosul, né? E também umas linhas, uns riscos no meio da placa, ondulado. Isso são feitos pela fábrica. Aqui, ó, acho que aqui você vai enxergar que elas já estão mais aparentes, que são placas de teste, de demonstração. Aqui, ó, ele tem essa ondulação, né? Do Mercosul, essa ondulação, isso aqui fica tudo
meio que em 3D, então você vê só dependendo de um ângulo específico, gente. Isso mesmo. É um dos elementos de caracterização que vem da fábrica conforme a resolução 780. Além disso, a possibilidade da livre circulação. Né? Ah, é, no Mercosul. Né? Isso, você pode circular livremente com relação a isso. O sistema VAIO, né, que foi desenvolvido pelo governo federal mesmo, através do CERP, que é a empresa. Então, pessoal, a Jala se juntou ao nosso papo aqui, chefe de fiscalização do Detran. Bem, a Jala, beleza? Tudo bem? Então, fala um pouco da segurança aí que você estava batendo um papo ali, a gente até trouxe ele para cá para ficar bem melhor. Você disse eles vão ter um aplicativo, como que é? Isso, perfeito, pessoal. Conforme o Ari explicou toda a parte característica da placa, aqui em cima nós temos o QR Code, onde esse QR Code tem a parte de codificação dela, que somente será extraído através do aplicativo VAIO. Foi desenvolvido pelo governo federal, através do Denatran e o CERP, que é a empresa pública que está desenvolvendo essa tecnologia. E as informações desse QR Code só podem ser extraídas por esse aplicativo. Então, se qualquer cidadão baixar na Play Store qualquer aplicativo de QR Code, ele não conseguirá visualizar as informações aqui. Eu pegar um celular aqui, eu consigo até já... O celular Ele faz o ele teste. Quer ver? Ó, ele identifica que é um QR Code, mas ele não lê. Ele não consegue extrair as informações. Exato. Então, qualquer agente de segurança pública e segurança viária que estiverem na rua e fazendo a fiscalização de trânsito, tem esse aplicativo e somente para esses agentes é autorizada a utilização desse aplicativo, onde ele pega todas as informações do veículo e através dos sinais de identificação nesse veículo também ele consegue atestar que realmente aquela placa é daquele veículo. Legal. E isso, estou tentando pensar que isso vai ajudar, vai agilizar o trabalho do agente, o que ele vai... Isso, perfeito. Essa questão de leitura, ela elimina alguns pontos de erro, pelo que o agente digitar uma placa errada, anotar uma placa com algum caractere diferente, porque agora com a leitura, ele já traz, ele chega ali, encostou, ele já extrai toda a informação do veículo. Então ele já busca a placa, Renavan, chassi e faz toda a verificação. Questão de multa, como é que fica para os radares? Ele vai ler normalmente, da mesma forma? Por ter mudado o caractere não vai influenciar em nada? Como que... Isso, na questão das multas, ainda se consegue fazer a leitura por essa OCR, que é a tecnologia que lê os caracteres da placa, né, as letras e os números, e está sendo implementado já também nos radares a questão de tentar a possibilidade de extrair essa informação do QR Code também. E aí realmente ter a fidelidade que é aquele veículo mesmo. É porque uma vez, eu vou até compartilhar uma experiência com vocês, uma vez chegou uma multa que teve um erro de caractere, assim. Parecia que era um, mas não era. Tanto que o carro era um Jaque e o carro nosso era um Kia, então... É o erro do caractere. Aí a gente teve que ir lá pedir, falar que estava errado e tal, o pessoal consertou. As pessoas sempre nos perguntam, caso eu me envolva num acidente de trânsito e a placa ela é danificada, qual é o procedimento que eu devo seguir? Procurar o Detran, procurar a empresa que fez a confecção dessa placa? Então, se você está no modelo novo do padrão Mercosul, eu citando, né? É bom salientar isso que você tem que vir o Detran. O Detran ainda continua fazendo a liberação e solicitação dessa placa. A solicitação da placa, ela continua sendo propriedade do Detran. Então ele vem com um boletim de ocorrência e vai fazer uma declaração de extravio, e aí nisso vai vir uma solicitação do Detran para que ele possa depois, com essa solicitação, estampar tudo isso. Não há custo nenhum para fazer essa solicitação no Detran, tá? Lembrando que a intermediação fica depois entre o proprietário e a empresa estampadora. Bom, só para finalizar aqui a última pergunta, que eu acho que é mais importante para você, que é o seguinte. Ele já explicou em quais situações você precisa trocar a placa, né? Eventualmente você não é obrigado, você tem o seu carro lá certinho, você não vai fazer nada, não vai transferir, não vai fazer nada, você não precisa trocar a placa. Mas a pessoa que precisa trocar a placa, qual que vai ser o custo? Eu sei que varia, né? Mas tem uma média, assim. Então, com relação a custo, nós não temos como opinar, porque fica a questão entre o estampador e o particular, né? Tem uma tabela que eles, eu acho que os estampadores de motoprocesso fizeram algumas matérias, né, já foram divulgadas, como nas mídias tradicionais. Só que é o seguinte, hoje você tem que tomar um cuidado. Se você for trocar para essa placa, por livre espontânea vontade sua, você tem que trazer o seu recibo, viu? Você tem que trazer o seu recibo de comprimento e fazer a vistoria aqui, para fazer essa mudança. Hoje, no Detran, ele custa, a mudança de recibo R$ 29,32 e R$ 146,35 da vistoria. É que hoje você, em média, vai gastar no Detran, porque é a lei que nos estabelece os valores hoje. Agora, o valor da placa, nós não podemos falar porque é uma livre concorrência. Eu vou pesquisar e colocar algum range de valores no vídeo. Isso. Bom, quanto ao preço da placa, aí vai a minha opinião.
Primeiramente, pelo menos no Mato Grosso do Sul, eles estavam vendendo o par por R$320, que era um preço muito acima do que a antiga placa, né? A antiga placa eu acho que custava em torno de 220 o par. Então, assim, olhando pelo lado da segurança, sim, é muito bom você ter um tipo de sistema desse que te garante mais segurança, porém, você tem que pagar mais caro do que já era oferecido, não faz muito sentido, né? Deveria ser barateado para pelo menos estar próximo. Portanto, o pessoal, pelo menos do MS, Procon foi atrás e fez as estampadoras diminuíram valores. No começo eles diminuíram para tipo 275, né? Tipo, vamos dar uma ajudinha aqui e tal. Mas depois eles pressionaram de novo e o valor da placa hoje parece que vai ser R$258 o par, que é próximo do valor de São Paulo, que chega ali entre 250 a 260, dependendo da estampadora. Então, pelo menos agora ficou um negócio bem mais justo, bem mais próximo. Então, acho que foi até bom, né? Porque daí o valor fica muito mais razoável para você poder trocar. E claro, você não é obrigado a trocar, só se você tiver a placa perdida, só se você for trocar de fazer transferência do veículo. Então, não necessariamente todo mundo vai ter que fazer esses procedimentos, mas no final das contas a gente vai ter uma coisa muito mais segura. Bom, acho que é isso daí, né? Gente, eu agradeço aí a presença. Colocar uma dentro da placa aí. Pode falar, tá? por favor. Eu queria colocar um alerta aí às pessoas que vão fazer a troca da placa, que após fazer toda a documentação do Detran, estar atento à sua substituição mesmo, ou na estampadora ou aqui no Detran, para que não seja parado na fiscalização, estar com a documentação nova já convertida para o padrão PIV e não estar com a placa no veículo. Isso aí cabe uma infração de trânsito, uma infração gravíssima, 7 pontos, valor de R$ 293,47, tá? E sempre se atentar a isso. Atento então, gente. Ari, obrigado pela presença aí. Obrigado pela entrevista. Novamente o Detran MS aqui provendo esse vídeo para nós. E a Jala também, obrigado por ter adicionado algumas informações no vídeo. Então, gente, valeu! Pessoal, então, só para terminar o vídeo aqui com você, fica aí minha opinião. Essas placas, sinceridade, eu achei elas muito bonitas. Eu sei que tem gente que não gostou, mas isso é critério de gosto mesmo. Placa normal, placa de aprendizagem, placa de oficiais, diplomatas, placa de teste e a placa de colecionador vai ser essa daqui agora. Pessoal, o negócio é o seguinte, saímos aqui da entrevista ali, super legal, o pessoal do Detran, sobre as novas placas. Esse aqui é o Miguel, só apresentar para vocês. Tranquilo? Trabalha no Detran, ele é dono de um Up TSI. Pois é, o Miguel tem um Upzinho. Se quiserem, depois a gente pode mostrar alguma outra vez para vocês. Mas o que acontece? O Miguel quem me ajuda a fazer esse intermédio de conversas com o Detran pra gente poder fazer uma matéria sobre isso. Mas e aí, cara, o que você achou dessa placa nova aí? Cara, eu curti. Eu também gostei. Não sei, eu particularmente gosto de carro europeu, Eurolux, essas coisas assim. Sim, parece da Alemanha. Parece, muito parecido. Eu também achei por conta disso. Só achei meio sem gracinha de colecionador, tá te falando. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu acho que essa placa é bacana por ser mais tecnológica, mais segurança. Pra isso, cara, nota 10. E eu também, pessoalmente, eu sei que é questão de gosto, o desenho dela eu achei muito bonito. Agora, realmente, quem tem placa preta, cara, aquela placa ali não merece ser a placa preta. Ela ficou bem sem graça. Dela puxar muito pra essa antiga agora, né? Porque essa antiga é cinza, comumzinha, a placa exatamente. Preta agora é cinza. Mas eu acho que tipo assim, os caras queriam deixar diferente, tipo um prata assim. Só que os caras devem ter feito e falar, putz, atrapalha em iluminação e tal. Tem que ser fosca, aí ficou sem graça. Ficou sem graça, ficou cinza. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho e até mais. Valeu, tchau. Miguel, obrigado pelo suporte aí.